Olá, pessoal, fazendo uma pausa nas aulas aqui para falar com vocês sobre uma tese que eu sei que vocês têm um pouco de dificuldade, que é a tutela de urgência. Então, vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo como fazer corretamente a tese de tutela de urgência. Tutela de urgência. Bom, a tutela de urgência parecia uma tese simples, mas acaba que os alunos confundem muito na hora de elaborar a tese. Eu pego muita peça com a tese de tutela de urgência feita de forma incorreta e que, se fizesse assim na hora da prova, teria 0. É muito comum o aluno fazer uma tese só com o pedido principal e pedir junto à tutela de urgência. Esse é o maior erro que os alunos cometem, mas não são os únicos erros. E para falar sobre isso, a gente tem que seguir algumas regrinhas. E são essas. Na tutela de urgência, primeiro, você nunca vai pedir junto com a tutela de urgência com a tese principal. Ah, então eu vou pedir uma reintegração. Aí o aluno pede, faz a tese da reintegração e lá no final coloca com a concessão da tutela de urgência. Você não vai pontuar a tutela de urgência, você não fundamentou a tutela de urgência. Então é preciso você fazer duas teses. A tese para o pedido principal e a tese para a tutela de urgência. Então, tese para o pedido principal e tese para a tutela de urgência. Depois, você precisa destacar e contextualizar os requisitos do artigo 300 do CPC. Não basta você apenas dizer que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, que você, se fizer só isso, não vai pontuar. É preciso que, além de dizer quais são os os requisitos do artigo 300 do CPC, você os contextualize no seu caso concreto. É isso que a banca quer de você. Saber se você sabe explicar o porquê que naquele caso, daquela peça, o pedido de tutela de urgência ele deve ser deferido. Então, não adianta pedir de acordo com o artigo 300 do CPC. Não adianta dizer que os requisitos do artigo 300 estão presentes para que seja concedido. Você precisa demonstrar quais são eles. Além disso, você vai fazer o pedido com caráter de urgência e vai reiterar a tutela de urgência lá nos requerimentos finais, porque a banca vai pontuar na tese de mérito, porque a tutela de urgência é uma tese de mérito, e depois vai pontuar também se você reiterou nos requerimentos finais. Então, você vai abrir a tese, o tópico da tutela de urgência no mérito. Tem gente que faz lá com um preliminar de mérito, não tem problema, desde que você faça a tese. Eu que particularmente entendo que é mais fácil você fazer a tese da tutela de urgência logo após a tese do pedido principal. Eu vou te mostrar por que agora, mas antes, vamos ver o que fala o artigo 300 do CPC. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então, perceba, probabilidade do direito tem que estar sempre presente. O que é a probabilidade do direito? É aquele direito do empregado, que você consegue demonstrar para o juiz que está presente. Então, por exemplo, num caso de reintegração, que é o que vocês mais fazem em tutela de urgência, para o caso de reintegração, você vai ter o pedido de tutela de urgência baseado em quê? Naquele artigo ou naquela súmula que concede a estabilidade do empregado. O que gera a probabilidade do direito, então, numa tutela de urgência de reintegração? O fato de um empregado que tem estabilidade ter sido dispensado durante essa estabilidade. Essa é a probabilidade do direito e é isso que você precisa destacar na sua tese. Além disso, a gente tem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não é preciso que os dois estejam presentes cumulativamente, basta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano é o quê? É o fato de o empregado, se não for concedida aquela medida naquele momento, de imediato pelo juiz, vai causar um prejuízo, muitas vezes irreparável, ao empregado. E o perigo de dano, quer dizer, esse é o perigo de dano, e o risco ao resultado útil do processo, é que se demorar muito, vai perder a finalidade, perde o resultado útil, ou seja, vai ser desnecessária aquela medida, não vai ter mais finalidade, porque o dano já ocorreu. Então, você precisa destacar esses elementos na sua resposta. Então, aqui eu coloquei só um exemplo. A gente coloca primeiro a tese principal,
Vamos pegar um exemplo de reintegração. O reclamante foi dispensado sem justa causa pelo reclamado, enquanto era dirigente sindical, portanto, portador de garantia provisória no emprego. O reclamante foi eleito dirigente sindical em 23 de fevereiro de 2020 para um mandato de 3 anos. Entretanto, em 22 de novembro de 2021, o autor foi comunicado de sua dispensa imotivadamente. Nos termos do artigo 8º da Constituição, é vedada a dispensa do dirigente sindical do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato se eleito. No mesmo sentido, é o artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Diante do exposto, requer a reintegração do reclamante. Se você tivesse feito diante do exposto, requer a reintegração do reclamante e a concessão da tutela de urgência para reintegrar de imediato, você não ia pontuar a tutela de urgência, só ia pontuar a reintegração. Agora, depois que você falou da reintegração, você fala da tutela de urgência, porque o seu fundamento da tutela de urgência é outro. Então, você não pode juntar a tutela de urgência com o seu pedido principal, porque o nosso fundamento vai estar no artigo 300. Então, a gente vai falar do artigo 300 e não mais do artigo 543. Olha só, embora eu fosse detentor de estabilidade por ser dirigente sindical, eu não preciso explicar a estabilidade dele mais. Embora fosse detentor de estabilidade por ser dirigente sindical, o reclamante foi dispensado sem justa causa durante o período estabilitário. De acordo com 659, inciso 10 da CLT, o juiz deve conceder liminar para reintegrar o dirigente sindical dispensado sem justa causa pelo empregador. Lembra que o artigo 659, no inciso 10, ele também fala dessa liminar para reintegrar de imediato o dirigente sindical? Pode colocar ele aqui também. No caso do 659, inciso 9, para tornar sem efeito uma transferência que é abusiva. Mas todas as demais, você fundamenta no artigo 300. Então, a gente cria o costume de sempre fundamentar pelo artigo 300 do CPC, que estabelece que deverá ser concedida a tutela de urgência quando houver a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo. Se eu parasse aqui, eu ia pontuar? Também não, porque eu só mencionei o artigo, eu só transcrevi o artigo, eu preciso contextualizar, eu preciso apontar qual é a probabilidade do direito, qual é o perigo de dano ou qual é o risco ao resultado útil do processo. É o que vem em seguida. A probabilidade do direito verifica-se pela violação do artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal, uma vez que o reclamante era dirigente sindical, não podendo ser demitido de forma imotivada. Pronto, demonstrei a probabilidade do direito. Agora, preciso demonstrar ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano se caracteriza ou caracteriza-se pelo desemprego do reclamante, que o impede de prover o seu sustento e de sua família. Pronto, mostrei a probabilidade do direito e mostrei o perigo de dano. Minha tese está contextualizada. E aí eu peço em caráter liminar, diante do exposto, é que era a concessão da tutela de urgência para reintegrar de imediato o reclamante. Não tem segredo. É isso. Certo? Lembrando que depois, lá no final, você precisa, nos requerimentos finais, diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência para reintegrar de imediato o reclamante. Certo? Agora, tutela de urgência a gente viu aqui na reclamação trabalhista. O raciocínio vai ser o mesmo para qualquer petição que tenha tutela de urgência. Embargos de terceiro tem sempre tutela de urgência. Mandado de segurança tem sempre tutela de urgência. Então eu posso fundamentar no artigo 300? Até pode. Mas se você tem um artigo específico falando da tutela de urgência para esses casos, cita o artigo específico. A gente tem, por exemplo, no mandado de segurança, o artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2019, que ele vai falar da tutela de urgência. E aí, o que eu recomendo que vocês façam? Fundamentem no artigo específico e utilizem a fundamentação e os termos utilizados nesse artigo específico, porque aí é certeza de que vai estar no espelho de correção. Se você fundamentou no 300, está certo, também está. Mas se não aparecer no espelho, você vai ter que brigar num recurso para ser aceito. E a gente não quer isso, a gente quer passar sem preocupação com o recurso. Então, fundamenta sempre no mais específico. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará. Inciso 3º, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante do ato impugnado e puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Você conseguiu perceber que ele fala a mesma coisa que o 300, só que de forma diferente, com outras palavras? Porque, veja comigo, a gente viu aqui o 300. Probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Você concorda comigo
que quando a gente fala em fundamento relevante do ato impugnado e do ato, quando houver fundamento motivo, vou ler de novo, que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante. O fundamento relevante não é a probabilidade do direito? É. E do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. Não é o risco ao resultado útil do processo? É a mesma coisa, só que dita de forma diferente. Se for mandado de segurança, é certeza que vai ter o artigo 7º, inciso 3º. Já o 300 depende do humor da banca. Então, vamos colocar o mais certinho para não ter que brigar por recurso depois. E aí, na hora de fazer a tese, você substitui. Você faz o mesmo princípio na hora de fazer a tese. E aí, você substitui sempre por esses termos utilizados no artigo 7º, inciso 3º. Olha só. A decisão do juiz violou o direito líquido certo e deve ser suspensa. Caso contrário, o prejuízo ao impetrante terá que reintegrar o empregado não. A decisão do juiz que violou o direito líquido certo deve ser suspensa. Caso contrário, causará prejuízo ao impetrante, que terá que reintegrar o empregado que não possui direito à estabilidade. O artigo 7º, inciso 3º da Lei 2013, estabelece que o juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver motivo relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso finalmente deferida. Se eu parasse aqui, eu ia pontuar? Não, a mesma coisa que você colocar a probabilidade do direito e o risco de resultado útil do processo com o artigo 300. Você tem que contextualizar. No caso em tela, reintegrando de imediato o empregado, o impetrante será obrigado a cumprir a obrigação trabalhista que, com o provimento do presente remédio condicional, não restará ressarcida à empresa. E aqui está dizendo, né, que ele violou o direito líquido certo porque ele determinou que seja reintegrado o empregado que não possui direito à estabilidade, que é o fundamento para a gente pedir essa liminar, esse mandado de segurança. Diante do exposto, quer seja deferida em caráter liminar a suspensão da decisão do juiz que deferiu a tutela de urgência ao ex-empregado. Essa aqui é aquele caso que você recorre, né, quando tem uma tutela de urgência concedida antes da sentença, com base no artigo 414, item 2, da súmula 414, item 2 do TST. Então, o princípio de fazer a tutela de urgência é sempre o mesmo. Embora você fundamente ora no 300, ora no artigo próprio de alguma peça específica, mas é sempre isso, é destacar os fundamentos que autorizam a concessão dessa medida urgente e apontar, contextualizar quais são eles. E nunca fazer junto com a tese principal. Fazendo assim, você vai acertar a tutela de urgência com certeza. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Precisando, estarei sempre à disposição de vocês. A gente tem aqui diversos vídeos no canal, principalmente para a segunda fase, mas que também te ajudam na teoria, direito processual do trabalho, direito material do trabalho para a primeira fase. Então, precisando, estamos por aqui sempre para ajudar você nessa tão sonhada aprovação. E se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai fazer, principalmente a segunda fase em direito do trabalho. Até o próximo vídeo.